Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai ver a resposta de Jesus sobre se são poucos os que se salvam. Vamos lá, vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículo 22 ao 30. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinastes em nossa praça. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos, que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Eles virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Eis que há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, separei 3 pontos aqui para trazer para a gente, para nossa meditação, e vou falar somente da resposta de Jesus do versículo 24. A palavra de Jesus é sempre muito rica, né? Então, assim, 3 pontos somente desse versículo, pessoal. Podia falar de muitas coisas aqui, mas somente da resposta de Jesus. Aqui a pergunta, né? Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ou seja, são poucos os que entram no reino de Deus? Jesus responde: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois, eu vos digo, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Vamos lá, ponto a ponto aqui. O primeiro que eu trouxe é o esforçai-vos. Eu separei aqui até, a gente pode falar em esforço. Que esforço é esse, né? Esforço por ser casto, esforço por ser puro, esforço por ser santo, esforço por ser missionário, evangelizador. Então, o que quer dizer exatamente esse esforço aqui de Jesus, né? Ele completa o seguinte: esforçai-vos por entrar. Entrar aonde? Nesse reino de Deus. E aí, pessoal, o que é importante entender aqui? A gente tem uma condição, na verdade, aqui, que exige esse esforço, que é a conversão. E aí, esse é o sentido que Jesus quer dizer. Esforçai-vos para quê? Para conversão. Tá, Renan, então me explica o que seria essa conversão. A conversão por si só, pessoal, não depende só de nós. Então esse é um ponto muito importante para a gente entender. É necessário o nosso esforço? Sim, Jesus mesmo está aqui dizendo. Mas antes necessita da nossa humildade. Humildade de quê? Né? Humildade de olhar para aquele que nos amou primeiro. Humildade de olhar como a gente vai responder àquele que fez tudo por amor a nós. Então esse passo de conversão, ou seja, exige primeiro um olhar de humildade, né? E eu reconhecendo, ou seja, eu olhando aquele amor de Deus, que Jesus derramou seu sangue por nós, eu entro no passo seguinte, que é o do coração contrito, do arrependimento. E aí sim, eu vou me esforçar na resposta desse amor de Deus, que é amar. Simples assim. Então, eu não vou amar, ou seja, vou me converter e amar por minha própria capacidade. Não, pessoal. Eu vou amar porque
primeiro eu fui amado por Deus. Ou seja, antes de obras exteriores, de feitos, né, de elogios externos, etc., tem uma obra aqui dentro a ser feita no nosso coração. E a gente precisa desse coração de Deus em nós. E para isso a gente precisa humildemente reconhecer a nossa miséria, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e se esforçar nesse coração contrito, nesse arrependimento para responder o amor de Deus, não porque nós somos capazes, mas porque nós fomos amados primeiro. Então isso é muito importante a gente entender. Esforçai-vos por entrar. Esforçar-vos no sentido de, primeiro, humildemente reconhecer o amor de Deus. Reconhecendo esse amor de Deus, eu vejo e tenho um coração contrito, arrependido e busco dar a resposta também de amor. Não com o meu modelo, não com o meu conceito de amor, mas no conceito do que o próprio Cristo nos ensinou, que é aquele de servir e dar a sua própria vida. Esse é o verdadeiro amor que nós precisamos nos esforçar. Segundo ponto aqui, né? Esforçai-vos no entrar pela porta estreita. Por que Jesus fala porta estreita? Porque, pessoal, um só é o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é estreita por quê? Porque largo é os outros caminhos, são muitos outros caminhos. São muitas formas de se perder. Um só é o caminho da salvação, que passa por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso é estreito por quê? Porque largo é o caminho da perdição. Largo é o caminho que leva a outros lugares que não ao próprio Cristo. E aí, pessoal, eu vou aqui para o catecismo. Separei duas passagens para ler para vocês. O primeiro aqui, o parágrafo 1432, que fala sobre a conversão também. Olha essa frase aqui. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi traspassado por nossos pecados. Ou seja, o meu coração, antes de obra, antes de qualquer outra coisa externa que eu acho que eu tenho que fazer, tem uma obra aqui interna, no meu coração. E essa obra acontece olhando para aquele que foi traspassado na cruz por nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Olha primeiro e tenta buscar e conhecer esse amor de Deus. Conhecendo o que Deus fez por nós, esse verdadeiro amor é o caminho para nossa conversão do nosso coração. E vou para o segundo ponto aqui do catecismo que eu separei. E tem a ver com o final do versículo aqui, que é o último ponto que eu quero falar com vocês. E Jesus diz assim, ó: eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. O que quer dizer isso? Vou ler aqui para vocês o catecismo, a parte que fala sobre a queda dos anjos. E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. O anjo, né, caiu. Por quê? Desobedeceu Deus, né, e tomou uma decisão de fazer algo fora da sua realidade. Ou seja, assim como nós, o anjo também tem essa liberdade, né, de decidir, de fazer coisas diferentes. Essa liberdade que Deus deu. Então vamos lá. É o parágrafo 393. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Ou seja, em algum momento, que não é o nosso tempo, né? É o tempo de Deus, alguns anjos pecaram e essa decisão do pecado dos anjos é irrevogável, ou seja, eles tomaram uma decisão que não é o caminho de Deus. Saíram desse caminho da porta estreita
e foram pelo largo caminho da perdição, do pecado. Então, lá atrás, os anjos pecaram, alguns, né? Caíram, isso é a queda dos anjos, e não há possibilidade do arrependimento para esses anjos, porque isso é irrevogável. Não que a misericórdia de Deus não seja suficiente. A misericórdia de Deus é infinita, mas aquele momento em que o anjo tomou aquela decisão dali para frente, tornou-se uma decisão de caráter irrevogável. Vou continuar para vocês entenderem. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Olha isso. Não há possibilidade de arrependimento dos anjos depois da queda, depois da decisão do pecado, em algum tempo de Deus que a gente não conhece. E para nós, estamos no tempo da misericórdia, até a morte. Depois da morte, acabou. Torna-se irrevogável. Por isso que Jesus diz aqui, muitos procurarão entrar e não conseguirão, porque não vai mais haver possibilidade. E nós não sabemos, pessoal, o dia da morte. Então, o dia da conversão, o dia do esforço, o dia de procurar essa porta estreita é agora. Porque depois da morte, isso é irrevogável. Não, a misericórdia de Deus continua sendo infinita, mas a sua decisão já foi tomada. Como isso é forte, como a gente precisa entender isso, pessoal. Vamos rezar para São José, vamos pedir a graça que São José nos ajude nesse caminho da verdadeira humildade, do coração contrito, do verdadeiro coração arrependido, para a gente encontrar de fato a nossa conversão necessária nesse caminho da porta estreita, antes que seja irrevogável. Amém? Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser, sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que São José, Nossa Senhora e Jesus visite a nossa família, visite o nosso coração e nos traga uma bênção que vem de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.